Êxodo capítulo 20, nós estamos na 34ª semana dos nossos estudos no livro de Êxodo, estudando a glória de Deus na redenção. Eu não sei se você tem percebido uma coisa, mas nas últimas semanas, uma coisa tem se destacado assim mais do que qualquer outra coisa ao estudarmos os 10 mandamentos. E o que tem se destacado para mim é que obediência a Deus é muito mais uma questão de coração do que de obediência externa. Não quer dizer que obediência externa é errado. Com certeza vai fluir a partir de um coração obediente. Mas eu digo isso porque muitas vezes o cristão cai na rotina de simplesmente fazer atos externos enquanto o seu coração está longe de Deus, enquanto o seu coração não está vivendo com frutos de arrependimento. E se há um princípio que nós podemos extrair dos 10 mandamentos é que Deus exige sim obediência, mas Ele exige um coração arrependido, um coração quebrantado e um coração rendido a Ele. Êxodo capítulo 20, como tem sido a nossa experiência nas últimas semanas ao estudarmos esses mandamentos, nós vamos ler o trecho inteiro do versículo 1 até o versículo 17, e depois hoje nós vamos focar em específico no versículo 15 e 16, o 8º e 9º mandamentos. A partir do versículo 1 de Êxodo 20 diz assim: Então Deus falou todas estas palavras: Eu sou o Senhor seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tome o nome do Senhor seu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembre-se do dia do sábado para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro, das suas portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Honre o seu pai e a sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor seu Deus lhe dá. Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho contra o seu próximo, não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Quero convidá-los a curvarem suas cabeças, vamos orar e pedir a direção do Espírito Santo aqui no nosso tempo de estudo hoje. Oremos. Senhor Deus bondoso, nós estamos aqui hoje com corações abertos para ouvir de Ti. Molde os nossos corações conforme a Tua palavra. Se houver algum pecado oculto em nossos corações, ó Deus, eu peço que o Senhor revele isso e que nós tenhamos corações arrependidos e prontos para Te obedecer em tudo. Pai, eu peço por aqueles que nos visitam, que o Senhor abençoe suas vidas, que o tempo aqui em culto com a nossa igreja, ó Deus, seja um tempo abençoado. Mas acima de qualquer outra coisa, seja glorificado em tudo que ocorrer aqui nessa manhã. Isso nós oramos em nome de Jesus. Amém. Hoje nós estamos estudando em específico o 8º e 9º mandamento, vivendo uma vida de integridade. Nós vamos juntar esses 2 mandamentos porque tem tudo a ver com caráter, certo? É uma questão de integridade, uma questão de viver uma vida íntegra diante dos outros. Então, o não furtar e o não dar falso testemunho são 2 coisas muito ligadas. Pode não parecer ao primeiro olhar,
Mas eu espero que ao longo da pregação hoje, que eu possa lhe ajudar a encarar essas duas verdades como um chamado a uma vida de integridade. Eu tenho certeza que algumas coisas que eu vou falar hoje vão machucar. Mas às vezes é necessário você machucar para poder sarar, né? É necessário a gente fazer uma cirurgia da alma e remover aquilo que não agrada a Deus para que possamos caminhar em integridade. A grande mensagem, ou a grande ideia da mensagem de hoje é que Deus deseja de seu povo integridade em todas as áreas da vida. Mentira e furto para o crente, nem pensar. Ao invés disso, Deus deseja honestidade e responsabilidade. Ele deseja de nós não apenas ações de integridade, mas corações íntegros. Eu vou ler para vocês uma listinha aqui que eu compilei de algumas maneiras em que nós não somos íntegros no nosso falar e no nosso agir. Vamos lá. Se isso machuca alguém, não vou pedir desculpa não, porque é Deus que vai nos dirigir. Mas vamos lá. Alguém liga lhe procurando e você fala para sua esposa dizer que você não está no momento porque você não quer atender a ligação. Você liga para o seu trabalho dizendo que está doente, quando de fato só quer um dia de folga. Você sonega no imposto de renda. Na hora de comprar um imóvel, você e o vendedor indicam na escritura um valor de compra inferior ao valor verdadeiro, para pagar menos impostos. Um policial lhe para no comando e vê que há alguma irregularidade nos seus documentos e para evitar multa, você tenta pagar uma propina. Você promete algo a seus filhos quando nunca teve intenção de cumprir aquilo. No escritório onde você trabalha, o seu supervisor deixa bem claro que você deve mentir aos clientes se for para o bem da empresa. Você registra o seu carro em outro estado, mesmo que não more lá, para pagar o IPVA mais baixo. Você está numa loja comprando um produto e o vendedor lhe oferece um desconto de R$50 se você aceitar o produto sem nota fiscal. No seu currículo de trabalho, você acrescenta informação falsa para aumentar a sua chance de conseguir um emprego. Isso aqui não é tão comum hoje, mas era na época de alugar filmes, né? Quando a gente ia na locadora, as pessoas alugavam um filme e depois faziam uma cópia pirata em casa. Mas hoje a mesma coisa acontece, as pessoas baixando filmes de forma ilegal na internet. Se eu sair perguntando hoje quantos aqui fazem isso, eu acho que nós ficaríamos chocados. Você diz aos outros o que eles gostariam de ouvir, mesmo sendo mentira. Você conta uma história, exagera os detalhes para impressionar os outros. Meus queridos, isso aqui é uma lista curta de maneiras como nós violamos princípios básicos de integridade que a Bíblia nos ensina. Versículo 15, não furte. Versículo 16, não dê falso testemunho contra o seu próximo. Como é que essas coisas todas que eu falei têm a ver com esses dois mandamentos? Eu espero lhe ajudar a enxergar. Primeiro, tudo se trata de uma questão de integridade, uma questão de integridade. Não furtar e não mentir são dois aspectos fundamentais do caráter de uma pessoa, de você poder dar sua palavra e ser confiado. O fato hoje, meus queridos, que a gente tem que fazer tudo com documentação registrada em cartórios, firma reconhecida, é porque ao passar dos tempos, a corrupção e as pessoas não honrando a sua palavra fizeram que isso tornasse necessário. Houve época na história do mundo em que a sua palavra era o suficiente para você cumprir um determinado compromisso. Mas hoje não é, e por isso que nós temos toda essa burocracia de firma reconhecida, documentos cadastrados em cartórios. Mas tudo se trata de uma questão de caráter, uma questão de integridade. E o furto e a mentira, meus queridos, são duas coisas que ameaçam a estrutura de qualquer sociedade.
O furto e a mentira são duas coisas que ameaçam a estrutura de uma sociedade. Mais do que isso, ameaçam a estrutura de uma igreja, onde há suborno acontecendo, onde há o caixa 2, onde há irmãos mentindo um para o outro. O furto e a mentira, meus queridos, destrói os alicerces de uma igreja. E quanto mais numa família, onde não se pode confiar um no outro. Uma questão de integridade, uma questão de caráter. E se nós não levarmos a sério esse chamado de Deus para vivermos em integridade, nós estamos contribuindo para a corrupção que destrói os fundamentos de uma sociedade. Eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas muitas pessoas gostam de reclamar sobre a corrupção na política, né? Se você falar com a maioria da população, todo mundo reclama de corrupção no nível de política. Mas no dia a dia, o jeitinho, todo mundo pratica. E ninguém pensa duas vezes em ser corrupto nas pequenas coisas. Como é que nós podemos imaginar que os políticos vão ser íntegros nas grandes coisas se nós, nas pequenas coisas, não conseguimos ser? Por isso que o cristão é convidado a ser diferente, a ser contracultural, a viver de uma forma diferente da maioria. Por quê? Porque nós entendemos que as estruturas da sociedade que Deus lançou dependem de integridade, de honestidade. O primeiro ponto, mais rápido do que os outros. Segundo, vamos focar em específico no 8º mandamento por alguns instantes. O 8º mandamento de não furtar abrange muito mais do que apenas furtos e roubos. Na verdade, significa não apropriar-se indevidamente daquilo que pertence a outro. Se você pegar algo emprestado de alguém e não retorna, isso é furto. Certo? É honrar aquilo que pertence a outra pessoa, é respeitar a propriedade dos outros. Muitos pensam, puxa, a Bíblia ensina que a propriedade não tem valor, que devemos viver essa noção socialista de todo mundo ter o que é do outro, mas se você estudar bem as Escrituras, você vai ver que as pessoas possuíam propriedade particular. Às vezes vendiam para ajudar a necessidade do outro, mas a responsabilidade por sua própria propriedade é uma coisa ensinada nas Escrituras. Mas ao cuidar daquilo que é seu, você deve respeitar aquilo que é do outro. Certo? E aí que entra esse princípio de não furtar. Deixa eu falar alguns ditados populares. A ocasião faz o ladrão. Achado não é roubo. Achado não é roubado, né? Rouba, mas faz. A gente ouve isso muito, né? Vergonha é roubar e não poder carregar. Ladrão que rouba esse tem 100 anos de perdão. Justificativas, né, para roubar, para furtar. Na Bíblia, esse verbo furtar indica a ação cometida por alguém que se apropria indevidamente daquilo que pertence a outro. Aqui na legislação brasileira, nós temos várias palavras ou termos que todos são inclusos nessa uma palavra no hebraico, que é o furtar. Então vamos lá. Furtar é você pegar algo do outro, tirar algo do outro, quando não há uma vítima presente. Isso é o furtar. Roubar já é fazer a mesma coisa, mas com uma vítima presente. Normalmente envolve armas, violência. Latrocínio é quando você rouba e mata, e resulta na morte da vítima. Então, na Bíblia não há distinção entre essas coisas. Furtar, roubar, obviamente matar, a gente já abordou esse mandamento, mas a Bíblia usa furto e roubo como sinônimos. Então, nós temos que ter cuidado de pensar, não, isso aqui está falando sobre uma coisa, não está falando sobre qualquer maneira de você tirar algo que pertence a outro, sem permissão. É apropriar-se de algo que pertence a outra pessoa. Não sei se vocês conhecem o juiz federal William Douglas. Ele escreveu um livro
com o título O Poder dos 10 Mandamentos, desembargador federal. E eu vou colocar aqui algumas citações que ele escreve a respeito especificamente desses 2 mandamentos. Ele diz assim: vivemos em um país no qual as leis são desrespeitadas o tempo todo. O Brasil é conhecido pelo jeitinho, eufemismo que sinaliza a disposição de usar maquiavelicamente, está enrolando a língua, maquiavelicamente. Eu falei certo hoje de manhã quando eu estava lendo as minhas anotações. É você tirar algo de outro de forma má, né? Você se apropriar, usar a iniquidade, o mal, para pegar aquilo que não lhe pertence. Mas o jeitinho brasileiro, não preciso nem falar muito sobre isso, todos nós sabemos o que é. Ele ainda vai dizer: mesmo que você não tenha cometido nenhuma dessas modalidades de furto, deve se indignar com o fato de ninguém se incomodar mais por sermos conhecidos como o país da impunidade. Não sei se quando você ouve notícias de corrupção, se isso lhe deixa entristecido, se isso lhe deixa com o coração revoltado. Mas deveria. Se você não lamenta o fato da corrupção estar em todos os níveis da sociedade, meu querido, isso deve lhe levar ao arrependimento. O Senhor cria em mim um coração puro, um coração que vê que isso é contra a tua vontade, que isso deve levar ao lamento mesmo por parte da igreja, de entender que nós vivemos numa sociedade onde isso faz parte da cultura. Alguns exemplos de furto e roubo. Eu já alistei algumas coisas no início, mas vamos lá, eu vou tentar ser mais específico. Sonegação de impostos. Vocês sabem que as estimativas dizem que aqui no Brasil, sonegação de imposto totaliza em torno de 500 bilhões de reais por ano. Sonegação de impostos totaliza em torno de 500 bilhões de reais por ano. Plágio na escola. Você entregar um trabalho de outro com seu nome, né? Isso, eu como professor, já tive essa triste experiência de aluno entregando algo com seu próprio nome e descobrindo na internet esse mesmo documento com o nome de outro. Mentir para conseguir descontos, né? Furtos no ambiente do trabalho, levando materiais do escritório. O desperdício de tempo é um que pega muito nos dias de hoje. Essa triste ferramenta aqui. Quantas horas você desperdiça em que você está sendo pago para trabalhar e você aqui mexendo nesse negócio que a gente usa para o bem, mas muito para o mal. Quem recebe um serviço pelo qual não paga, água, luz, TV, cabo, os famosos gatos, né? Mas isso pode ir muito além. Pessoas que hoje contratam o Netflix e compartilham sua senha com todos os seus amigos, né? Não vou perguntar aqui não, mas eu abordei esse assunto com os meus filhos mais velhos, que já moram no exterior, porque isso é extremamente comum. Para você não pagar aquilo que você deve pagar. Vender produtos falsificados. Falsificar uma carteirinha de estudante. Pirataria digital, pirataria de música, de filmes. Não emitir a nota fiscal. Desvio de fundos. Deixa eu contar uma breve história. Eu já compartilhei com alguns irmãos aqui da nossa igreja, mas acontece que alguns anos atrás nós ouvimos de uma história extremamente triste numa igreja mantenedora nossa lá nos Estados Unidos, uma igreja batista. A igreja estava fazendo uma campanha para levantar recursos para construir um prédio novo, uma sede nova, num terreno que eles já tinham comprado.
E a igreja, ao longo de alguns anos, tinha arrecadado centenas de milhares de dólares, certo? Mas foi descoberto, depois de algumas avaliações nos balanços, que estava faltando bastante dinheiro. E depois de ir a fundo mesmo, foi descoberto que o pastor da igreja tinha desviado mais de 300 mil dólares ao longo de 5 anos. A esposa dele era a tesoureira da igreja. Meus queridos, isso acontece. Mas talvez você já tenha participado disso no seu lugar de emprego. Desvio de fundos. A famosa caixa 2 na igreja. Como eu já disse, quem pega algo emprestado e não devolve. Mas tem outro que muitas vezes a gente não quer ouvir, que é o roubar de Deus, né? Em Malaquias capítulo 3, o profeta falando para o povo de Israel, e Deus acusa o povo de certas coisas. Uma das coisas que ele acusa o povo é de ter roubado de Deus por não contribuir dízimos e ofertas. Aí muitos vão dizer, mas pastor, a gente está no Novo Testamento, né? A gente está na era da graça, a gente não está mais na era da lei, a gente não precisa mais contribuir dízimos e ofertas, eu dou se eu puder, quando eu puder. Mas como nós temos visto com muitas das leis do Antigo Testamento, inclusive os 10 mandamentos, é que é uma questão de coração. E no Novo Testamento, a prioridade de generosidade, de dar com alegria, vai, na minha percepção, além do dízimo. Certo? Se a gente ficar só no dízimo, a gente perde o privilégio de ser generoso além daquilo que eu acho que é um bom padrão, um bom ponto de partida. E meus queridos, olhando para as ofertas e os dízimos da nossa igreja, eu posso afirmar categoricamente que muitos membros da nossa igreja não contribuem regularmente. Uma vez ou outra, quando der. Quando a gente assume uma responsabilidade de ser membro de uma igreja local, nós assumimos a responsabilidade de ajudar na contribuição com as despesas do ministério. E há muitos recursos que alguns não estão contribuindo. Eu não posso confrontar, porque isso é uma questão de coração entre você e Deus. Você tem que avaliar a sua renda e dizer onde é que eu posso ajudar, como é que eu posso mudar, né? Mas eu tenho certeza ao afirmar que a nossa igreja estaria muito melhor hoje nas suas condições de ajudar com missionários, de ajudar com projetos, do que hoje está devido à escassez nas ofertas e nos dízimos. Roubar de Deus. Deixa eu ler um princípio em Romanos capítulo 13, sobre essa questão de furtar. Romanos 13, versículos 8 ao 10. Um princípio muito importante é o princípio do amor em todas essas coisas. O amor por Deus e o amor pelo próximo. Capítulo 13, versículos 8, a última parte do versículo 8 até o versículo 10 diz assim: quem ama o próximo cumpre a lei. Jesus mesmo disse isso. E o maior mandamento é amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. E o segundo é amar o próximo como a si mesmo. Nesses dois mandamentos se resume toda a lei, o amor. Pois estes mandamentos, não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice, ele alista aí alguns mandamentos dos 10, né? Qualquer outro mandamento que houver, todos se resumem nessa palavra: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o cumprimento da lei é o amor. O não furtar, meus queridos, vai muito além de simplesmente fazer a coisa certa. Mas é de você amar o próximo. E porque você ama o próximo, você não tira aquilo que não lhe pertence. Quando você ama o próximo, você é responsável. Você agradece por aquilo que você tem e não busca pegar aquilo que não lhe pertence. João Calvino, no comentário sobre os 10 mandamentos, ele escreve: não insistamos demais em catalogar modalidades de furtos.
reconheçamos que se devem ter por furtos todos os artifícios em virtudes dos quais passam por nós as posses e riquezas do próximo, quando se desviam da sinceridade e do afeto ante o desejo de enganar ou lesar de qualquer modo. O amor está no centro de todas essas coisas. Nós não pegamos o que não é nosso porque nós amamos antes de qualquer outra coisa. Efésios capítulo 4, versículo 28, Paulo dá uma diretriz bem direta aos Efésios quanto a esse assunto. Efésios 4, 28. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Meu querido, não é o suficiente não furtar. Mas Paulo vai dizer, o oposto disso é você trabalhar. Você conquistar com suas próprias mãos. Você trabalhar para que você tenha o que repartir com o necessitado. O trabalhar não é para você enriquecer, meu querido. Não é para você ter posses e você viver uma vida de conforto. Nós trabalhamos para abençoar. Abençoar primeiro a nossa família, mas depois abençoar os outros. Se você não é generoso, se você assim, é pão duro mesmo, você não gosta de ajudar o próximo, meu querido, avalie o seu coração. Avalie o que é que está no seu coração que está ali impedindo de ser bênção nas vidas dos outros. Então, o oposto de roubar não é o não roubar, mas é o trabalhar com suas próprias mãos. E assim que você trabalha, você vai usar os seus recursos para abençoar os outros, para ser generoso. Então, o oposto do não furtar, o oposto do furtar é a generosidade, por meio do trabalho conquistado com as próprias mãos. Em Tito, capítulo 2, versículos 9 a 10, Tito dá algumas instruções a servos. Ele diz assim, quanto aos servos que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, que não sejam respondões, nem furtem, mas que deem prova de toda a fidelidade, a fim de que em todas as coisas manifestem a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. Uma das orientações que ele dá a empregados, funcionários, é além de você trabalhar bem, além de se dedicar ao seu trabalho, não furte, não tire o que não é seu. Nem leve uma caneta para casa que não lhe pertença. Parece pequena coisa? Parece. Mas aos olhos de Deus, você tirar qualquer coisinha, o mínimo que seja, viola um princípio fundamental de integridade. De novo, o desembargador William Douglas escreve, ao não furtar o que é do próximo, na verdade declaramos que aquilo que conquistamos de forma legítima, por meio do nosso trabalho, é suficiente para nós e somos gratos ao Senhor, pois sabemos que Ele nos proporciona todas as coisas. Uma vida correta ilustra a confiança de que Deus cuida carinhosamente de nós. Princípio básico, você trabalha com as próprias mãos, confia em Deus para suprir as suas necessidades. Tudo que nós temos vem da mão de Deus. Mas quando você tira aquilo que não lhe pertence, isso não agrada a Deus. Vamos partir para o próximo mandamento, o 9º mandamento. Não dá falso testemunho. A destrutividade da desonestidade. Desonestidade destrói tudo, tudo, tudo. Destrói relacionamentos, destrói famílias, sociedades. A desonestidade, ela contamina o caráter, danifica a reputação e destrói os relacionamentos. Meus queridos, as palavras que saem das nossas bocas são uma expressão de quem nós realmente somos, certo? Aquilo que sai da nossa boca, Jesus diz, demonstra aquilo que está no interior. É como se fosse uma fonte jorrando aquilo que está dentro de nós. A razão pela qual Deus nos chama a dizer a verdade, para não sermos falsas testemunhas, é o caráter do próprio Deus. Porque Deus nos redimiu, e porque Ele nos redimiu, Ele nos chama a ser santos como Ele é santo, Deus só fala aquilo que é verdade. E se Deus é a verdade,
quando nós praticamos a falsidade por meio do engano, por meio da mentira, do falso testemunho, meus queridos, isso está violando um princípio básico de quem nós somos como filhos de Deus, como pessoas resgatadas, transformadas. Deus nos chama para vivermos a verdade. O que é que isso inclui? Não dar falso testemunho é muito mais do que só no tribunal você falar a verdade, mas não dar falso testemunho engloba tudo o que é engano, mentira. Então vamos lá, todo tipo de mentira, até as mentirinhas. Não existe mentirinha, viu, meu querido? Mulheres, se você não quer ouvir uma resposta verdadeira do seu marido, não faça perguntas que podem levar ele a mentir. Estou gorda nesse vestido? Não faça pergunta assim, querida, porque você não quer levar seu marido a ser tentado a mentir. Mas fale a verdade, até nas pequenas coisas. Fale a verdade. Uma coisa tão simples, mas uma coisa que todos nós erramos. Ao contar uma história, os exageros, meus queridos, isso é mentira. A história do tamanho do peixe, né, que é lenda entre os homens pescadores e que a história sempre aumenta, o peixe é maior do que realmente foi. Hoje, com o celular, a gente consegue constatar melhor, mas exagerar fatos numa história contada é mentira, é falso testemunho. Efésios capítulo 4, versículo 25, Paulo escreve: por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Deixando a mentira faz parte da velha vida. Em Efésios capítulo 4, Paulo vai falar várias coisas que a gente precisa remover ou se despojar. E uma delas é a mentira. E nós devemos nos revestir da verdade, falando aquilo que é verdadeiro. E quando nós mentimos, nós devemos assumir a responsabilidade de confessar isso. Certo? Não é o suficiente, passou batido, ninguém viu que eu enganei um pouquinho, eu exagerei um pouquinho. Não, querido, se Deus revelar isso a você, vai e confesse. Arrependa-se, demonstre uma atitude de arrependimento. Falsidade e engano também são maneiras de você dar falso testemunho. Falsidade e engano. Por exemplo, vender um produto que você sabe que tem defeito, mas você não revela isso na hora da venda. Isso acontece demais. Esses dias eu estava com um problema com o meu celular. O celular tem 1 ano e nossa, o celular está dando esse problema, eu sei que é um problema. Eu pensei comigo mesmo, acho que eu vou vender. Mas aí eu fiquei pensando, se eu vender, eu preciso revelar que ele tem esse problema. É o certo, é o justo. Mas quantas vezes a gente não compra um produto que vem, a gente só descobre depois esse problema que foi escondido, né? Meus queridos, isso é falsidade, é engano. Orígenes Teles escreve: é preciso que a luz de Cristo ilumine o coração conformado com o engano. Meu querido, se você tem um coração conformado com o engano, que a palavra de Deus, que a luz de Cristo transforme essa realidade. E boatos, fofocas, muitas delas são mentiras. Mas vocês sabem que o não dar falso testemunho do 9º mandamento engloba tudo isso. É você prejudicar o caráter de outra pessoa por meio de um falso testemunho. Efésios 4, 29, Paulo escreve: não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja. Na verdade, uma melhor tradução é uma palavra corrupta, certo? Não é só a ideia de contar piadinha suja, não, mas que não saia da sua boca nenhuma palavra corrupta, quer dizer aquilo que não presta. Isso inclui a mentira e a falsidade. Mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Meus queridos, no seu falar, tenha cuidado de não enganar, de não falar alguma falsidade, mas também a fofoca.
A fofoca, a maledicência. Não sei se vocês já ouviram a ilustração das 3 peneiras. Talvez já, se não eu vou contar. Quando você sente o desejo de falar de alguém para outro, lembre-se do ensino do filósofo Sócrates. Eu não sigo Sócrates não, viu gente? Mas essa ilustração é boa. A história diz assim: um rapaz procurou Sócrates e disse-lhe que precisava lhe contar algo sobre alguém. Sócrates perguntou: o que você vai me perguntar já passou pelas 3 peneiras? Perguntou o rapaz: que 3 peneiras? Respondeu Sócrates: a primeira peneira é a peneira da verdade. Ou seja, o que você vai me contar de alguém é fato, comprovado. Você tem certeza absoluta disso? A primeira peneira é a peneira da verdade. A segunda peneira é a peneira da bondade. Você tem olhado para essa pessoa com amor? E se você estivesse no lugar dessa pessoa, o que você vai falar edifica a pessoa? Constrói ou destrói o caminho de alguém? A segunda peneira é a peneira da bondade. A terceira peneira é a peneira da necessidade. Convém contar essa história? Resolve alguma coisa? Eu faço parte desse problema? Vale a pena contar a outro? Vale a pena passar essa história adiante? Meus queridos, se nós tivéssemos o cuidado de passar por essas 3 peneiras, toda a história que a gente fala a respeito de outro, eu acho que a gente cortaria muita fofoca que circula até dentro da igreja. A fofoca, meus queridos, é um dos pecados que mais destrói igrejas. Se você tem algo contra o seu irmão, Jesus diz: vá e fale a ele. Mas ninguém. Vai e fala a ele. Ah, mas eu preciso contar isso para o pastor. Não, vai e fala primeiro a ele. E se a pessoa não lhe der ouvidos, leve outra pessoa como testemunha. 2 ou 3, mais 1 ou 2 pessoas. Se a pessoa ainda não reconheceu o seu erro, aí só é então que você leva o fato à igreja, para a igreja tratar com disciplina. Meus queridos, a maioria de nós, inclusive eu, violamos esse princípio com regularidade. Fofoca, maledicência, destrói uma igreja. Provérbios capítulo 6, versículos 16 a 19. De 6 coisas o Senhor Deus odeia e uma 7ª a sua alma detesta: olhos cheios de orgulho, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam a fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia discórdia entre irmãos. Aí nós temos uma língua mentirosa, uma das 6 coisas que Deus odeia, e a 7ª que Deus detesta é a testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia discórdias entre irmãos. Ah, mas eu não sou assassino, nunca roubei nada de ninguém. Você falou mal do seu irmão? Diz que Deus não apenas odeia isso, Ele detesta. Meu querido, eu acho que precisamos de muito quebrantamento e arrependimento na nossa igreja. Porque assim como qualquer igreja, estamos cheios de irmãos ainda pecando, porque ainda estamos na jornada. Mas, meus queridos, a fofoca, a maledicência não faz parte daquilo que é ser família de Deus, daquilo que é ser corpo de Cristo. Se está machucando, eu estou chegando no meu alvo. 4º princípio, a falta de integridade, como eu falei no início, como todos os outros mandamentos, é uma questão do coração. A falta de integridade, seja o furto, seja o falso testemunho, é tudo uma questão de coração. Escutem as palavras de Jesus em Mateus 15, trecho que o pastor Rony já leu conosco nas últimas semanas.
Diz assim, porque do coração procedem os maus pensamentos, homicídios, imoralidade sexual, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Meus queridos, junto com todas essas coisas que a gente considera como os grandes pecados, né? O assassinato, o estupro, o abuso de crianças, junto com todas essas grandes coisas que nós consideramos os piores dos pecados, está os furtos e as falsas testemunhas. Duas coisas que todos nós lidamos e muitas vezes praticamos com regularidade. Vamos para o último princípio. Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é muito óbvia. A vontade de Deus é revelada nas Escrituras. O que é que Ele espera de mim, o que é que Ele espera de você? Já foi dito por muitos que a Bíblia é um manual de instrução. Isso é verdade em certos aspectos. A Bíblia é a revelação do Deus eterno. É a revelação para nós, a revelação escrita, para que nós possamos entender quem Ele é, quem nós somos e o que Ele espera de nós. Mas com certeza nesse aspecto que a Bíblia é um manual de instrução, a Bíblia vai nos mostrar o que é uma vida coerente com aquele que foi redimido, com aquele que foi resgatado do império das trevas. E a vontade de Deus é que a gente ande em integridade. A falta ou a ausência de integridade desagrada a Deus. Se você, querido, quer viver uma vida que agrada a Deus, você tem que abandonar a desonestidade, você tem que abandonar a falta de integridade nessas pequenas coisas do dia a dia com que todos nós lidamos. E o último trecho que eu quero compartilhar é Salmo 15. Salmo 15, um salmo inteiro, mas é curto, viu? São 5 versículos esse salmo. Esse salmo é um salmo que está falando sobre quem pode estar na presença de Deus, né? Falando especificamente sobre o tabernáculo, o templo, mas quem é que pode realmente estar na presença de Deus, desfrutar de intimidade, de comunhão verdadeira? Diz assim: Senhor, quem habitará no seu tabernáculo? Quem poderá morar no seu santo monte? Aquele que vive com integridade, que pratica a justiça e do coração fala a verdade. Aquele que não difama com a sua língua, não faz mal ao seu próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Aquele que a seus olhos tem por desprezível ao que merece reprovação, mas honra os que temem o Senhor. Aquele que jura e cumpre o que prometeu, mesmo com prejuízo próprio. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem age assim não será jamais abalado. Meu querido, é por isso que Paulo aborda com franqueza um grande problema na igreja de Corinto, quando ele vai falar sobre a celebração da ceia do Senhor. O grande problema era um problema de conflito e as pessoas só se interessarem consigo mesmas. Pessoas não se importando com o próximo. Era uma refeição na qual se celebrava a ceia do Senhor, e algumas pessoas vinham e comiam tudo, sem esperar que os outros tinham oportunidade. Paulo vai dizer, o fato de vocês não pensarem no outro, o fato de ter conflitos aqui na sua igreja, é motivo por qual alguns estão doentes, quer dizer, Deus adoeceu alguns por conta desse pecado, e outros dormem. Quer dizer o quê? Deus tirou a vida, morreram. Com Deus não se brinca em questões de integridade, em questões de como a gente trata o próximo. Eu li uma história maravilhosa que revela que a nossa integridade é um dos melhores testemunhos para um mundo perdido. Claro que Cristo disse que o amor é a maior maneira pelo qual o mundo sabe que nós somos seus discípulos, mas, meus queridos, a falta de integridade é um péssimo testemunho para o cristão. Péssimo. Eu me lembro, anos atrás, lá em Bauru, onde a gente morou por 16 anos, eu estava abrindo conta em nome da igreja no banco. E eles tinham uma lista de exigências, uma lista enorme, né? A gente sabe como é difícil abrir conta.
E eu questionei o porquê tinha certas exigências além das exigências normais para empresas. Ele falou, é porque nós temos algumas situações aí com igrejas aqui na nossa cidade, onde igrejas estão dando um mau testemunho na maneira como estão exercendo ou lidando com a sua conta. Não sei como ou o que, mas nós temos que ser íntegros. Quer dizer, na maneira como a gente cuida dos nossos recursos. Escutem essa história. Uma ilustração escrita no jornal publicado em Nairobi, em Quênia, na África. O título desse anúncio: todas as dívidas serão pagas. Eu, Alan Arangui, Caixa Postal 40380, Nairobi, dediquei minha vida ao Senhor Jesus Cristo. Por isso, tenho que corrigir todos os meus erros. Se lhe devo qualquer quantia ou causei-lhe algum dano, pessoalmente ou através de qualquer empresa de que fui diretor ou sócio, solicito que entre em contato comigo ou com meus advogados. Aí dá o nome dos advogados, o endereço. Aí ele diz, nenhuma dívida será motivo de disputa. Deus e seu Filho Jesus Cristo sejam glorificados. Um homem que se converte e reconhece que no seu passado tem coisas que ele fez errado. E ele fez todo o possível para corrigir esses erros. E isso resultou num testemunho que estava num jornal da cidade. Meus queridos, se há algo em nossas vidas que viola princípios de integridade, nós precisamos nos arrepender, nós precisamos mudar, e isso deve ser um testemunho visível para as pessoas ao nosso redor. Elas devem saber que na nossa casa é diferente. Eu me lembro, alguns anos atrás, lá em Bauru, um irmão da igreja chegou e disse, pastor, eu estou precisando de um certo software, né? Hoje é aplicativo, né? Mas era um software, e o senhor tem esse software, né? O senhor me emprestaria para fazer uma cópia? Eu disse, absolutamente não, meu querido. Você não comprou. É uma pequena coisa? Você pode achar que sim. Mas você fazer cópia para não comprar, você está roubando daquele que está vendendo, daquele que produz. Eu creio que a maioria de nós aqui já violou isso em algum momento. Seja no software, seja pirataria de alguma forma, na compra ou na venda de produtos falsificados. Conclusão. Foi duro, né, gente? Eu sei, para mim também. Você sabe, meu querido, que a integridade é alcançada através de muitos atos. Leva tempo para você construir confiança e integridade. Mas a integridade é perdida com apenas um ato. Você pode viver uma vida de 30, 40 anos de integridade e em um ato você pode perder a sua reputação, seu caráter e sua integridade. É uma luta diária, constante. Uma pesquisa foi feita entre países sobre corrupção, sobre honestidade, sobre muitas coisas, e eu não sei a veracidade dessa pesquisa, queridos, mas eu vou passar, se está certo, eu espero que vocês aceitem bem. Diz nessa pesquisa que Brasil está no 72º lugar no ranking de honestidade e transparência mundial. Com 196 países, mais ou menos, o Brasil está em 72º lugar no ranking da honestidade. 1 em 4 brasileiros cometeu algum ato de suborno nos últimos 12 meses. 1 em 4. E nós temos a famosa lei de Gerson, né? Os mais jovens com certeza já ouviram, mas não presenciaram, né? Gerson, grande jogador da seleção da década de 70, fez um comercial de televisão, na época podia fazer comercial de cigarro, né? E ele fez esse comercial de cigarro, e no comercial
ele faz a seguinte pergunta. Gosto de levar vantagem em tudo, certo? Leve vantagem você também. Leve Vila Rica. Aí ficou conhecido como a lei de Gerson, aquele que leva vantagem em todas as coisas. Depois, muitos anos depois, numa entrevista, ele disse que é horrível ser reconhecido como o cara associado a essa prática na cultura. Gostar de levar vantagem em todas as coisas. Meus queridos, que a lei de Gerson não faça parte da nossa vida. Que a lei de Gerson não faça parte de quem nós somos como crentes em Cristo. Algumas aplicações práticas. Primeiro, simples, deixe a mentira e o furto para trás. Parece simples, mas talvez não seja. Deixe a mentira e o furto para trás. Faça uma avaliação honesta diante das Escrituras. Onde é na minha vida em que eu violo esses dois mandamentos? Porque com certeza você viola de alguma forma ou de outra. Esse é o primeiro passo. Segundo, arrependa-se das áreas em que tenha pecado quanto a isso. Arrependa-se. Se é necessário você voltar e corrigir isso com pessoas que você prejudicou ou que levou vantagem de forma errada, faça isso. É o certo. Vá e pague dívidas que você não pagou. Devolva o que você pegou emprestado. Se você mentiu para prejudicar outro, vá e arrependa-se, confesse isso. Se você de alguma forma está furtando ao não dar uma nota fiscal se você é vendedor, ou mesmo se você compra, exige a nota fiscal. A garantia de que a empresa está sendo honesta. Arrependa-se das áreas em que você tem contribuído para a falta de integridade. Terceiro, seja honesto e transparente diante de Deus e dos outros. Seja honesto e transparente. Não tenha nada escondido na sua vida que lhe faça passar vergonha se for descoberto. Nada. A pessoa pode ver a sua vida como um livro aberto. E se você não tiver nada o que esconder, meu querido, não há maneira melhor de você deitar a cabeça no travesseiro à noite do que ter uma consciência limpa. Certeza. Você não ter nada o que esconder diante dos outros. Quarto, seja grato por seu trabalho, seu dinheiro e os seus bens. Seja grato a Deus por tudo que Ele tem lhe dado. E descanse em saber tudo que Ele tem lhe dado é tudo que você precisa. E se lhe falta alguma coisa, é aí que a igreja entra para ajudar. É aí que é o corpo de Cristo, para ver um irmão necessitado, um irmão que perdeu o emprego, não tem como comprar uma cesta básica, a igreja vai chegar junto e vai dizer, irmão, não é certo a sua família passar fome, nós vamos ajudar. Mas agradeça a Deus pelo que você tem, pelo seu trabalho, seu dinheiro, seus bens, seja responsável. Semana que vem a gente vai ver uma aplicação bem prática do não furtar, do desejar o que o outro tem, né? Que é outro nível que todos nós pecamos. Né? O vizinho compra um carro zero e a gente fica ali babando. Né? Eu quero um carro, eu preciso de um carro. E por último, lembre-se do seu exemplo, do seu testemunho. Meus queridos, a sua integridade deve servir como testemunho diante de um mundo incrédulo. No escritório onde você trabalha, que as pessoas saibam que você não mente. Você não vai tirar algo que não lhe pertence, você não engana. Você faz tudo de forma transparente, honesta e íntegra. Se você não conseguir fazer isso, meu querido, eu clamo, eu suplico que não deixe passar um dia sem você deixar as coisas certas diante de Deus. Arrependa-se do seu pecado. Faça o que é certo. Deixe a mentira e o furto para trás. E eu tenho certeza que Deus será glorificado. Vamos orar. Senhor Deus, nosso coração, a nossa alma muitas vezes é confrontada de forma desagradável com o pecado dentro de nós. Pecado que nós escondemos muitas vezes. A maneira como nós vivemos, a maneira como nós tratamos os outros. Ó Deus, quebrante o nosso coração diante da verdade da Tua palavra. Nos mostre onde nós temos errado. Nos mostre aquilo que o Senhor espera de nós.
E, Senhor, eu sou o primeiro a confessar que eu tenho errado, eu tenho furtado, eu tenho mentido com mais frequência do que eu gostaria que fosse a verdade. Mas, ao mesmo tempo, eu sei, Senhor, que além da Tua graça, além da Tua capacitação, é impossível nós vivermos uma vida totalmente íntegra. Pai, se houver alguém aqui que ainda não confessou Jesus Cristo como Salvador, nunca teve o seu coração transformado de dentro para fora, ó Deus, eu te suplico que comece por aí, que hoje haja salvação aqui em nosso meio. Porque vencer esses pecados é impossível na carne, ó Deus, é impossível em nossa própria força, nós somos fracos, nós precisamos do Teu Espírito Santo nos capacitando, nos santificando, nos dando o poder para alcançar a vitória. Então eu peço, Pai, que o Senhor trabalhe naqueles que ainda não conhecem Jesus como Salvador, nunca se renderam a Ele. Mas aqueles, ó Deus, que confessam o nome de Cristo, mas que vivem de forma desonesta, ou que praticam atos de furto, mesmo que acham ser pequenos, ó Deus, quebrante corações nessa manhã. Que a Tua palavra, ó Deus, corrija os erros, purifique o nosso caminho e nos faça andar em integridade. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Diante disso, meus queridos, se é uma área que você tem lutado, não deixe de nos procurar. Não deixe de nos procurar. Nós oferecemos aconselhamento bíblico para lhe ajudar a vencer esses pecados que afligem o coração. Então, por favor, procure o pastor Rony, nós queremos lhe ajudar.